Muito bom dia, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá em Monterrey. Hoje, sábado 28 de janeiro deste ano de 2023, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países, diferentes lugares, que também tem reunião no dia de hoje. O nosso irmão Miguel nos disse ontem, após a mensagem, como os profetas de Deus, quando falaram, em muitas ocasiões, falavam na terceira pessoa ou segunda pessoa, e em outras ocasiões falavam em primeira pessoa, como se estivesse se cumprindo neles isso de que eles estavam falando. E eles cumpriram a parte que corresponderam a eles cumprirem, que correspondia a eles cumprirem no tempo que estavam vivendo, mas eram também um reflexo, tipo e figura do que Deus estaria cumprindo mais adiante. Nos diz na mensagem o anjo com o selo do Deus vivo, pregado domingo 26 de março de 2006, diz, em Buenos Aires, Argentina, diz, mesmo que a humanidade não saiba o que foi que impediu a Terceira Guerra Mundial, o qual será atômica, aqui no capítulo 7 do Apocalipse diz que o que impede que aconteça essa Terceira Guerra Mundial antes do chamado dos 144 mil hebreus, vejam, antes desta Terceira Guerra Mundial, está o chamado dos 144 mil hebreus, porque eles são chamados antes de começar a grande tribulação. Eles são chamados e juntados, como nos diz no livro dos selos, na página 359. Mas Jacó disse, não vou te deixar se não me abençoares, não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles por fim vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também vão lutar com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. E aí ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 7, Apocalipse 7, versículo 2, e 14, versículo 1, e Apocalipse 10, de 1 ao 7, e Lucas 17, 30. Vejam como todas estas escrituras se cumprem nesse evento que estaria acontecendo. E vocês observam que o irmão Branham também se refletiu em Apocalipse 10, onde ele dizia e falava que o sétimo anjo era essa escritura. E ali ele se referia e estava se refletindo, e tipificando o sétimo anjo dispensacional. E em Lucas 17:30 ele também se colocava também essa escritura, e também era cumprida, e estava ali refletindo também o ministério do quinto Elias. Vejam como todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos e múltiplas revelações, como lemos do nosso irmão William também, e eu também li das anotações, e também eu tenho lido das mensagens do reverendo William Branham. E assim a pessoa tem que ver as escrituras e as promessas correspondentes ao tempo em que estão vivendo, as que estão se cumprindo no presente, ou seja, o real dessas escrituras que foram refletidas, tipificadas em tempos passados e em profetas passados.
E continua dizendo, isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso, veja, isso acontece antes de começar a grande tribulação. E como Deus tem chamado e juntado em cada era e em cada dispensação os escolhidos que estão vivendo quando Deus envia um profeta, então através de um homem, ou seja, é através de um homem que Deus cumpre sempre as promessas no meio da raça humana. Portanto, este vai ser o que vai estar chamando e juntando os 144 mil, 12 mil de cada tribo. Quão formosos esses dois profetas vão pregar como João Batista e dirão: o reino dos céus está ao alcance de Israel. Arrependa-se. Arrependa-se de quê? Arrependa-se dos seus pecados e de sua incredulidade e voltem a Deus. Agora vejam como isso que lemos ali acontece antes da grande tribulação. Agora vejam aqui nesta mesma página, ele escreve em cima, o anjo é igual Moisés e Elias. Agora lembre, o anjo é um mensageiro. Ou seja, vai ser um anjo mensageiro. Vejam, na mensagem, onde nos diz, vamos ver aqui, isso está no ano de 2005, na mensagem Bem Agarrados da Bênção de Deus, pregado 24 de dezembro de 2005, diz, uma partezinha aqui, diz, portanto, assim como Cristo veio no nome do seu Pai, sendo primogênito de Deus e herdeiro do trono celestial e trono terreno, porque ele vai herdar ambos os tronos. Agora, vemos que para que uma pessoa possa ser co-herdeiro com Cristo nesse trono, vai ser um anjo do Senhor Jesus Cristo, um mensageiro. Anjo significa um mensageiro. Lembrem que Deus tem enviado mensageiros a cada tempo e nas eras enviou 7 anjos mensageiros de Jesus Cristo. Porque mensageiro significa, ou seja, anjo significa um mensageiro. Será um anjo mensageiro de Jesus Cristo. Agora, esse anjo, ali nos diz que é Moisés e Elias. Agora lembrem que Moisés e Elias são as duas oliveiras, são os anjos ceifeiros que na sua segunda vinda com o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem vem com os seus anjos. E esse mistério, que é o maior mistério, que vai estar sendo aberto e está sendo compreendido nesse tempo final, no cumprimento da visão da carpa, é o que vai estar dando a fé de rapto para os escolhidos serem assim levados à ceia das bodas do Cordeiro. Sem essa revelação, ninguém pode ser transformado e raptado, mas com essa revelação, aqueles que já estão ordenados para ter essa bênção, a receberão e crerão nela, entenderão ela. E continua dizendo aqui onde nós paramos. Da mensagem, o anjo com o selo do Deus vivo, diz,
mas tudo vai cooperar para o bem e vai cooperar para tudo ser preparado para o reino milenial do Messias. Vai cooperar para o bem, para aqueles que amam a Deus, e Deus os ama. Para os amados de Deus, tudo vai cooperar para o bem. O anjo com o selo do Deus vivo, eu vou conhecer ele. E quem mais vai conhecer? Vocês todos também. Agora ele diz aí, eu vou conhecer ele. É ele que vem, conforme a São Mateus, capítulo 24, versículo 31, onde diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos de uma extremidade do céu até a outra. Vem com grande voz de trombeta, vem com a grande trombeta de Isaías 27, versículo 13, para juntar os escolhidos de Deus. Essa é a grande voz de trombeta prometida para soar. Essa é a trombeta final de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 48 ao 58, versículo 49 ao 58, e de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 12 ao 17. Essa é a grande trombeta, ou trombeta de Deus, a trombeta final, que está representada na festa das trombetas. Portanto, essa é a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante. A trombeta que fala a respeito do reino de Deus, que anuncia ao povo hebreu o reino de Deus e o tempo para a restauração do reino de Deus no meio do povo hebreu. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu precisam da vinda do anjo com o selo do Deus vivo. Todos precisamos que ele apareça em cena terrenal no meio do cristianismo e depois no meio do povo hebreu. Vejam, tem que aparecer nessa esfera terrena para que o propósito pelo qual está prometido, que está enviado, se cumpra, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu vão ser grandemente abençoados. E nesse anjo, e neste mensageiro, o qual vai ser o profeta final e vai ser um profeta dispensacional, vai estar a vara de Judá e vara de Efraim. Assim como esteve a tábua de Judá e de Efraim na mão de Ezequiel, assim também vai estar na mão do anjo que vem com o selo do Deus vivo. Portanto, essas duas varas se convergem em um profeta. Esse é um dos mistérios da união dessas duas varas para a restauração do reino de Davi. Sem a união dessas duas tábuas e, consequentemente, dos povos sob essas duas varas, não vai ter restauração para Israel. Restauração total haverá quando essas duas varas, com os povos correspondentes a essas duas varas, se juntem. E para o chamado e recolhimento, para juntar os escolhidos, vem o anjo com o selo do Deus vivo. E, consequentemente, o trabalho que Deus vai estar fazendo através dele vai ser de união. União do povo hebreu, união das 10 tribos com as 2 tribos, para que Israel esteja completa. Para que o fogo de Deus possa descer, para que a bênção de Deus, o fogo do Espírito, desça sobre o povo hebreu. Pode entrar nesses ossos secos que depois cada osso se juntou com seu osso, subiram nervos, músculos, mas não teve espírito neles, portanto, ainda estavam mortos. Mas o espírito foi chamado. Deus ordenou que o profeta chamasse o espírito dos 4 cantos. O espírito retorna a Israel sob o ministério do anjo com o selo do Deus vivo. O anjo com o Espírito Santo. Esse é o que chama o espírito e é colocado em Israel. Veja como o Espírito de Deus retorna novamente a Israel. É através desse anjo com o selo do Deus vivo. Sob o ministério desse anjo vai vir todas as bênçãos de Deus para o povo hebreu, como também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o ministério desse anjo, desse mensageiro, tem a ver com o cristianismo e com o judaísmo também. E tem a ver também com toda a humanidade. Vai ser um mensageiro dispensacional, um profeta dispensacional, dos quais tem apenas 7. E esse é o 7º profeta dispensacional. Agora vejam como aí
nos mostra que para a sétima dispensação, que é a dispensação do reino, com esse mensageiro é que ele chama, junta e sela os 144 mil. E nesse é que essas duas varas estará na mão do profeta, como foi refletido, representado em Ezequiel. Capítulo 37. Depois desse profeta dispensacional para a sétima dispensação, a dispensação do reino, não vai ter outro profeta dispensacional. Com esse, o programa de Deus vai se completar, e com esse mensageiro, a igreja vai obter a fé, a revelação, para ser transformado cada membro da igreja e depois ser levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E com o ministério que o Espírito Santo vai estar operando, através desse anjo, serão chamados 144 mil hebreus. Agora vejam como isso não se cumpriu. E se não se cumpriu, então essa é a escritura do sétimo anjo dispensacional vem ter um fiel cumprimento, um real cumprimento nesse tempo final. Vejam como também esse anjo que esteve no nosso meio e chamado e conhecido por todos nós, o nosso apreciado irmão William Soto Santiago, esse poderoso arcanjo Gabriel como Deus nele, também esteve mostrando o que seria este sétimo anjo dispensacional. O reverendo William Branham disse em uma ocasião, quando esse anjo comece a selar a esses hebreus, a porta dos gentios estará fechada, ou se fechará. Veja, vai estar fechada para esse tempo já, porque o número dos escolhidos, já vimos que ele enviou, ele mandou que fechasse tudo que foi representado ou estava representando a dispensação da graça. Todas as coisas que tinham a ver com a dispensação da graça se terminaram. E, consequentemente, já para entrar e fazer parte do corpo místico de crentes, essa parte já se fechou. E, consequentemente, todos já estão dentro da casa de Deus. E a próxima coisa é a fé de rapto para os escolhidos e selar os 144 mil. Mas isso não aconteceu e, consequentemente, ele estava mostrando o que mais adiante estaria realizando. Lembrem que em São Lucas capítulo 13, versículo 21 ao 27, Cristo disse que a porta vai ser fechada, e já está fechada. Veja como ele já estava falando lá de algo que aconteceria no futuro, e agora nós estamos vendo e vivendo o presente, onde aquilo já está realizado, aquilo já aconteceu. Portanto, temos que estar alertas, com nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz de Deus através do seu Espírito Santo no último dia. Estará falando conosco através do anjo que vem com o selo do Deus vivo, e essa vai ser a voz que vai estremecer não só a terra, mas os céus também. Vai ser Deus falando à sua igreja e depois ao povo hebreu. Vai ser a voz de Deus na boca do mensageiro do último dia. Vamos estar ouvindo a palavra que Deus vai colocar na boca desse mensageiro, chamado o anjo que vem com o selo do Deus vivo. Ou seja, esse anjo é que vai estar em carne humana e vai ser o que vai estremecer não apenas a terra, mas também os céus. Agora, por quê? Vejam. Como os céus se estremecem? Bom, uma das coisas que será estremecida nos céus é com a chegada lá, ou seja, como com a chegada lá? Vejam, lá eles estão esperando também esse ministério, eles também estão esperando esse ministério para retornar, e isso acontece antes que a grande tribulação comece, porque lembrem que
Moisés e Elias, o reverendo William Branham diz que não provaram a morte. Mas você vai dizer, aqueles que focam apenas de que o cumprimento de todas essas promessas é em nosso irmão William Soto Santiago, tem que ver todos os ângulos que Deus está mostrando com estas escrituras para poder compreender, para poder entender, embora apenas aqueles que Deus abra o entendimento e as escrituras poderão ver. Nós, os outros não vão poder ver, mas veja, ele já se foi e a ressurreição não aconteceu. Agora, tem ali um segredo muito importante, é que quando eles visitem a sexta dimensão, esses ministérios não poderá ser mais de 3 dias que estejam ausentes desse planeta Terra, porque o Espírito de Deus vai entrar neles novamente e se levantarão, ou seja, terão somente um descanso de 3 dias, e isso é algo bem importante que devemos vigiar para que assim possam entender e ver onde é que se cumpre essa promessa. E essa escritura de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Veja no livro das Eras, na página 229, abaixo, diz, o homem disse, aqui estamos descansando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E ele escreve ali, Mateus 27, 51 ao 53, que isso foi quando Jesus foi ao inferno e depois passou pelo paraíso, 6 de Abraão, e trouxe a ressurreição àqueles que partiram do Antigo Testamento. Mas quanto tempo ele esteve ali? Apenas 3 dias, e depois ressuscitaram. Vejam, que isso que aconteceu lá na sua primeira vinda, vai acontecer no cumprimento final de sua segunda vinda. E também escreve Apocalipse 11, do 3 ao 2. E isso é nada menos que os ministérios de Moisés e de Elias. Vejam, já vão vendo o quadro e como as escrituras têm que ser colocadas e vê-las dos ângulos correspondentes para poder entender e ver esse mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos e da vinda e cumprimento do 7º anjo dispensacional. Porque lembrem que a dispensação do reino entra e chega até o final do milênio e depois entra a essa dispensação que é eterna. Agora, se colocamos por número, porque, por exemplo, podemos dizer que há somente 7 etapas e a era de pedra angular a 8ª. Mas veja, se contamos a parte dos apóstolos, então seria a etapa 9ª. É como os mensageiros. Falamos que há 7 anjos mensageiros de eras, mas se nós contamos a Pedro, Pedro foi um profeta. Ananias, e Ananias, o esposo não o esposo de Safira, ele também foi profeta. A escritura diz, mas ali teriam 7 Pedros, 8, Ananias 9, e digamos, algum outro apóstolo também foi profeta, e Jesus 10, vê? A pessoa não pode focar e ficar com essa parte da escritura que tem apenas 7 mensageiros de eras, profetas, e alguns foram reformadores. E o 8º, a era de pedra angular. E também podemos contar, se contarmos, por exemplo, o ministério de Moisés. Vejam como ele escreve ali, que Josué, em sua segunda manifestação do ministério de Moisés, e o irmão William não falou isso, mas estava ali escrito. Veja, Moisés como um, Josué como segundo ministério, Jesus como terceiro ministério, e observe que até no livro de Citas, o irmão Branham diz que o anjo disse a ele que ele tinha feito como Moisés e seria o 4º. E depois vem, e o anjo do Senhor Jesus Cristo diz que tem o espírito ministerial de Moisés e seria o 5º. E depois
depois vemos aqui as 2 oliveiras. Seria o sexto, ou seja, que quando a pessoa vem ver, a pessoa vê diferentes ângulos. E vamos dizer que nós não contamos o irmão Branham como esse ministério de Moisés, porque ele não tinha, melhor, ele tinha feito como Moisés. Mas digamos que nós tiramos ele porque quando ele foi a Israel, lá a Israel, o Espírito de Deus e o anjo disse a ele: não é o teu tempo e nem é o teu ministério, muito menos, então retorna. Porque ali mesmo diz que Elias lá vai acompanhado com o ministério de Moisés. Vamos tirar a parte do irmão Branham para contar exatamente onde se falou que esse ministério estava. Vejam, Moisés 1, se nós colocarmos Josué como segundo, porque ele escreveu ali, Jesus como terceiro, se nós contarmos ele, porque em Jesus estavam todos os ministérios, e o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, no cumprimento nessa ocasião dessa escritura, porque um anjo é um mensageiro, e nele, como era Deus operando, o ministério do Filho de Homem com seus anjos, consequentemente estava aí, esse ministério, porque era Deus operando, através de um profeta. E ele pode ministrar o ministério que ele deseja ministrar nessa pessoa, nesse profeta, no momento que ele queira. Ou seja, ele pode estar operando um ministério dispensacional em alguma ocasião, em tempos passados, e em algum momento fazendo algo que com isso operou o ministério desse profeta, que já operou no passado. Porque, por exemplo, os filhos do trovão, eles, o que eles queriam sentar, que a mãe dele desejou que um sentasse de cada lado de Jesus, o pedido que a mãe fez. Vejam, em um lugar onde não quiseram receber Jesus, eles falaram: queres que nós desçamos fogo do céu e consuma a todos? Vejam, esse ministério de Elias, ou seja, que se isso chegasse a acontecer ali e Deus tivesse permitido, ali teria estado o ministério de Elias operando. Vê? E é assim com os ministérios, e assim é Deus operando em cada tempo quando Ele envia um profeta sobre a terra. Mas veja, vamos ver novamente Moisés, o primeiro, Josué o segundo, Jesus o terceiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo o quarto, e o quinto, Apocalipse capítulo 11. Esse anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil hebreus. Vejam, aí nós temos os 5 ministérios de Moisés. E, por outro lado, vemos os 5 ministérios de Elias também. Vejam, como Deus tem tudo bem, mas bem programado, e tem tudo organizado. Nós, com a mente finita, pequena, não podemos ver o grande que é Deus em seu programa, mas damos graças a Deus que nos deu esta percepção profética, que a mente finita dos seres humanos comuns não tem, e por isso nós entendemos agora mais claramente todo esse grande mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E esse mistério, por esse mistério e a causa desse mistério, dado a conhecer, e a igreja compreendê-lo, é que obterá a fé de rapto. Por isso não é algo assim tão simples que se cumpriu, e o mundo, ao crer nesse mensageiro, que é o nosso apreciado irmão William Soto Santiago, com isso já obtém a fé de rapto. Então, até aí não podem ficar, tem que receber a revelação completa do que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Agora, eu dou graças a Deus
que têm filhos de Deus, escolhidos de Deus, que têm entendido e compreendido completamente este grande mistério deste sétimo anjo dispensacional, este grande mistério de Apocalipse 11, esse grande mistério dessa dispensação que vemos lá na oitava, que é a dispensação eterna. Vejam, são mistérios que foram abertos agora no cumprimento da visão da carpa. E são filhos de Deus, escolhidos de Deus, os quais estão recebendo essa fé de rábito, porque são os que têm essa percepção profética para entender, para compreender todos esses mistérios. Agora vejam algo aqui que eu estive lendo durante a noite, e ele tinha escrito em um lugar, Moisés, depois, se eu conseguir, mas eu não achei, onde eu li escrito em um estudo daqueles que ele preparava, e preparávamos aqui, ou foi em um livro, mas ele escreveu, 1940, o nascimento do libertador, Moisés. Vejam, porque ele veio naquele tempo para nos tirar, para cumprir a libertação, como veio Moisés, para cumprir a libertação do povo hebreu no Egito. E nesse tempo ele veio para nos tirar desse reino das trevas, o reino dos gentios, e nos colocar no reino de luz, e assim nos tirar também deste mundo denominacional, e tudo isso foi cumprido. Mas vejam como ele colocou ali, como no tempo de Moisés teve o nascimento, e o seu ministério começou. Já depois, por exemplo, nosso irmão William, em várias mensagens ele nos tem dito que ele iniciou o seu ministério, se pudermos contar depois, de que ele recebeu o Senhor como seu Salvador, quando ele foi batizado, ou um pouquinho mais adiante, por aí, ele tinha dito como que em 59 ou 60, por esse tempo, em torno dessa data, mas depois começou esse ministério em 63. Vejam que tem datas que ele já foi dando a conhecer, onde agora tem se falado mais amplamente e claramente tudo isso, porque vejam que ele, quando ele começou o seu ministério, veio a ser um trabalho a qual foi mostrado e foi feito no tempo de Moisés, com a libertação do povo hebreu do Egito. E teve uma trajetória, mas Deus ali também estava preparando a outra pessoa, a qual já, com antecedência, Deus sabia o que ia acontecer com Moisés. Ao ferir aquela rocha por segunda vez, ele já tinha que ter ali essa pessoa que introduziria ao povo que ele mesmo, Moisés, tirou. E também teria datas nas quais Josué esteve nascendo, esteve se preparando, quando foi ungido, e todas estas coisas, para que quando chegasse o momento de Deus usá-lo, o homem já estava pronto. Deus sempre tem um homem pronto, preparado. Agora veja o que ele escreve aqui, no livro dos selos, na página 192. Agora vejam que Josué saiu de uma certa quantidade de anos, e tem que ver bem ali de que era Josué saiu. Ele está anotado por aqui, por algum lugar, e também em que data nasceu,
porque isso tudo refleja reflete lo que estará ocurriendo en este tiempo, o que vai estar acontecendo nesse tempo, porque él se cuidó vejam que ele de que también ese instrumento que él estaría usando naciera. Ele cuidou para que esse instrumento que ele estaria usando nascesse no tempo onde estava começando uma nova mensagem dispensacional. Mas não é que ali já estava fechando a dispensação da graça e começando a dispensação do reino. Isso tinha um processo e um entrelace, mas Deus estava também preparando o homem. Isso está também no livro de Citações, em um lugar onde ele diz que Deus treina o homem para realizar a obra. Vamos ler rapidinho por aqui. Essa parte. No livro de Citas. Isso está na página 26 do livro de Citas, parágrafo do 18. E assim que nós, essa noite, queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha o homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar a sua mensagem. E ele desenha uma pedra angular e também escreve ali, o homem para um avivamento. E também na página 2, no parágrafo 286, vamos ver o que nos diz aqui. 286. Na página 34 do livro de Citas, quando ele está tomando a sua escola, o seu treinamento, ele não podia exercitar toda a autoridade, ainda não o fez, ele ainda é um filho, mas ainda não foi posicionado. Deus colocou nele a vestimenta de imortalidade, mostrando que ele o recebeu. Essa é a coisa que Deus vai fazer aos seus filhos aqui na terra um dia. O chamará de lado, igreja. Se só lhe obedeces e te sustenta na palavra e crê nela, e ele colocará dentro da igreja, antes da vinda de Jesus Cristo, ele vai colocar dentro da igreja todos os poderes que Jesus Cristo teve nele. Estarão na igreja. E continua aí. Podem ler completo, e ele escreve aí: a vestimenta de imortalidade, a adoção fala e coisas serão criadas. E no final vamos terminar lendo, porque vejam, diz: Deus querendo o seu trabalho feito, ele mandou o seu filho, o filho querendo o trabalho feito, mandou a igreja. E nesse dia saberás que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em ti, e tu em mim. Nesse dia, porque o mesmo poder de Deus que estava em Jeová, Deus descansando em Jesus Cristo, o mesmo poder que descansou em Jesus Cristo descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. Colocação de um filho. O levou a um certo lugar, teve uma cerimônia diante dos anjos e o colocou posicionalmente, o que é no corpo de Cristo. E então, esta pessoa tem a autoridade. Deixe-me dizer isso. Se podem me contar como um fanático nesta noite, desta noite em diante,
Essa mesma coisa da qual eu falo vai ser feita, vai ter um poder que vai entrar à igreja, e agora vem nesse Espírito Santo de tal maneira, ungirá as pessoas de forma que eles dirão a palavra e se criarão a si mesmo assim. Não vimos poder, isso vem à igreja agora. Eu sei que é realidade. Diga a esta montanha, se mova, não duvides em teu coração, mas crê que o que diz acontecerá e possas obter o que disseste. O que disseste? Agora isso é a adoção, por isso que em cima escreve a adoção, fala, e coisas serão criadas. A colocação da igreja na posição onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra dentro da igreja, então, e aí ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta, a pedra angular, entra dentro da igreja, então as bocas dos críticos serão fechadas. Será um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha, veio da montanha e foi direto ao Calvário. Veja, não vai durar um tempo longo, mas vai estar aqui. E aí ele escreve, já adotados antes da vinda do Senhor. Vai ser um tempo curto, um tempo restante. E este é o tempo no qual estamos vivendo. Vai ser um tempo na qual a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar adotada. Agora vejam aqui uma partezinha. No livro dos selos, na página 192, diz: às vezes, como hoje, alguém me chamou e perguntou: é verdade que no rapto havia apenas um de Jeffersonville, um de Nova York e os demais do exterior? São coisas que entendem mal. Depois alguém falou: se o Senhor nos dá o último selo no sábado, à noite, então Jesus estará aqui no domingo pela manhã. Ou seja, depois do sexto selo, vejam como as pessoas já comentavam desse jeito. Continua dizendo, não é assim. Se alguém fala para você que sabe quando ele vem, então nisso você já sabe que estão errados, porque ninguém sabe isso. Mas queremos viver hoje como se fosse agora mesmo. Agora eu vou procurar sacudir a mente. Vejam, aqui vai dizer algo muito tremendo. E vejam a anotação. Nesses dois livros que eu tenho aberto aqui no livro dos selos, diz, agora eu vou procurar sacudir a mente de vocês, estejam prontos. Eu creio que Jesus vai vir em menos de 3 minutos, segundo o seu tempo. Agora, observe uma coisa, quando passaram os 7 filhos de Jessé, teve um lapso de tempo curto, onde eles tiveram que esperar um pouquinho ali, aqueles que foram buscar aquele oitavo, porque ele falou, não tenho mais filhos. Sim, eu tenho um por ali, lá metido com as ovelhas, pastor de ovelhas. E chamaram ele, mandaram buscar ele. Aquele tempo lá é muito importante. Agora, aí nós temos o oitavo. Vejam como também se cumpre no oitavo, porque no oitavo, ou seja, em Davi, foi que se sentou no trono de Deus. Vejam ali na terra, porque o trono de Davi era o trono de Deus. Diz, quando Salomão se sentou no trono de Davi, e aí diz que era o trono de Deus, veja, nesse oitavo filho foi que se cumpriu essa promessa. Agora, vejam algo bem importante, porque essas duas tábuas têm que estar na mão do profeta nesse tempo final, para
que se siente que en el trono de David, se el hijo sente de no David. trono de Davi, o filho de Davi. Y es en el octavo. E esse Pero habíamos é o hablado de oitavo, un mas nós séptimo tínhamos ángel falado de mensajero um sétimo dispensacional, anjo y un mensageiro séptimo dispensacional ángel de una edad. e um sétimo anjo O de sea, uma era. véanlo en todos los Ou seja, ángulos, vejam em para todos os ângulos para que que todo el rompecabezas todo quebra-cabeça esté armado, esteja bien armado, y bem no colocar, como dice el formado, hermano Branham, bem organizado e não poner colocar, la como o irmão vaca Branham encima diz, é um exemplo colocar a que ele põe. vaca em cima, Põe é um la exemplo que vaca ele, comendo na que ele copa de um coloca. Colocar uma árvore, Vean, aí uma não vai vaca sair um comendo quadro na bem. copa de uma árvore. Aí o quadro tiene não que vai haber sair alguém bem. Tem que que ter arme alguém esse que monte rompecabezas. esse quebra-cabeças. Y ese solamente E esse lo puede hacer el Espíritu somente o de Dios, el Espíritu Espírito de Deus pode fazer, o Espírito Santo. Santo. Dice, ahora voy a procurar Diz, sacudirles la agora eu vou mente. procurar Estén sacudir a preparados. mente de vocês, estejam Eu creio que prontos. Jesus vendrá Eu creio que Jesus virá em menos de 3 minutos segundo o seu tempo. Você sabe quanto tempo seria isso? Aproximadamente 35 anos. Porque ustedes sabem Porque você que 1000 sabe anos são que 1000 anos como un solo são día. como um só dia. Y él escribe E ele escreve de él, escribe de él dele un um como 1000 dia años. O sea, como de él, 1000 de anos, Dios, ou seja, de Deus. um dia como Um 1000 dia anos como 1000 nuestros, anos escribe. nossos, De ele él, escreve um dia dele, como 1000 um anos dia nuestros, como 1000 la anos venida dos del nossos, Señor. a vinda do escreve Senhor, e ele escreve 30-35 anos, ou seja, de 30 a 35 anos para a vinda do Senhor. E escreve algo mais. E escreve algo mais. E aqui nós já vemos a foto. E em este outro E nesse outro livro ele escreve 1963, mais 35 anos, mais 35 anos, 1998. e escreve 35 E ele anos escreve do outro 35 lado, anos do outro lado e ele escreve um dia é igual 1000 anos. Agora vean Agora vejam que alrededor dessa fecha, que ao redor dessa data, aí por 2000, começou uma etapa aqui em Porto Rico. e logo mais adelante E depois, mais adiante, 2 anos depois, houve também também houve um evento que aconteceu. Veja que devemos vigiar isso tudo para que não passe despercebido de nós, porque o irmão Branham, sendo precursor da segunda vinda do Senhor, ele tinha que, com a sua mensagem, preparar e ter o fundamento, a plataforma, para que tudo que ele estava precursando estivesse bem precursado, e assim o povo de Deus estivesse percebido, e através do Espírito de Deus, Deus abriria o entendimento e as Escrituras para que no fim do tempo pudesse identificar como identificou ali o tempo que estava Samuel a ungir a esse filho de Jessé, que é o oitavo. Eles identificaram ali, e ele identificou ali quem era esse personagem, no qual seria ungido por Samuel. Ou seja, que sempre tem um tempo de identificação. E o povo de Deus, nesse tempo, tem que estar percebido para que possa identificar estas Escrituras sendo cumpridas nesse tempo final, naquele oitavo filho de Jessé. Lembrem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e têm múltiplas revelações. Tem que vê-la de diferentes ângulos para que se enquadrem. Continua dizendo, porque vocês sabem que 1000 anos são como um só dia,
Então, donde el apóstol dijo, quando o "El apóstolo tiempo diz está que o a la tempo mano". está ao Aqui alcance, em Apocalipse. aqui em ¿Saben quanto Apocalipse, tempo hace que você dijo sabe isso? quanto Foi tempo apenas faz que ele ayer. disse isso? Foi O sea, apenas refiriéndose ontem, del ou seja, ele apóstol se Juan. referindo do apóstolo João. Según el tiempo de Segundo o Dios, tempo de Deus. ni han pasado los 2 Não días. passaram nem 2 dias. Entonces, sí, faltan Então, menos de sim, 3 faltam minutos menos para de su 3 venida. Eso minutos sería para a sua vinda. más o menos Isso 30 seria años mais para ou menos nosotros. 30 anos para nós. Pero fíjense lo que Mas significa observem o que significa 3 minutos para ya se ha ele. levantado para venir. Já se Entonces, levantaram a para veces, vir, cuando então, às leemos, vezes, quando nós ele lemos, está hablando en ele términos está de la falando em palabra, termos no da en palavra, términos nuestros. não em termos Luego, nossos. si yo supiera que él Depois, se ele viniera mañana soubesse por que la ele, noche, se eu soubesse que ele viria amanhã yo pela noite, estudiaria amanhã eu y estudaria le pediria que e me diera el pediria que me mensaje desse a relacionado al mensagem cuarto relacionada ao sello quarto y vendría selo aquí para e predicarlo. viria aqui para pregá-lo. Yo Vê? quiero hacer las cosas Eu todos quero los días fazer as como coisas si ese todos fuera os dias el como se día de su esse venida. fosse o dia da sua Y vinda. no conozco un mejor E lugar eu para não estar, conheço lugar sino aquí, melhor para en estar el senão mismo aqui, puesto no de mi labor. mesmo posto do meu Sigamos trabalho. laborando hasta Continuemos que él trabalhando venga. até que ele venha. Vea Veja que eso es lo que deben seguir, por eso yo que isso devem seguir. Por isso eu digo, y cuando E ocurría cuando estaba nuestro hermano quando William, acontecia quando estava o nosso que irmão le William, preguntaban si que dejaban de perguntavam a estudiar ele o si dejaban de se trabajar, ele deixava de decía, estudar ou "Sigan trabalhar, estudiando, e ele sigan falava, não, trabajando". continue estudando, Vean, continue E eu trabalhando. também les Veja, recomendo e eu recomendo e vocês les exorto também que sigam e nos exorto estudios que e continuem sigam trabalhando. estudando e Vean continuem que ele trabalhando. dice, el día de mañana Veja ele que ele va a falou, predicar el no cuarto dia de amanhã sello. ele E estaria se ele pregando o vier quarto amanhã, selo, e pues se ele él vier me amanhã, encontrará então ele vai abriendo me el encontrar cuarto abrindo o sello quarto selo, en mi puesto de no labor, meu o sea, en el púlpito posto de predicando. serviço, ou seja, no E púlpito assim cada pregando. uno deve E assim seguir cada um en el deve puesto del continuar deber, trabajando, ali laborando. no seu caminho do Porque dever, no posto do dever. Tenemos que cumplir con los Porque compromisos temos que aquí en la cumprir com os tierra, compromissos mientras aqui na estemos terra enquanto en estejamos estos cuerpos nesses corpos terrenales. terrenos. Ahora, ya lo que hemos Agora, hablado así por o que encima nós já falamos assim bem por alto, de todo esto, disso tudo, como Dios como cumple Deus cumpre su palabra a sua palavra y la cumple e a y cumpre tiene múltiples e tem cumplimientos múltiplos cumprimentos los tiempos en personas, en pueblos e o también tempo e en também seres pessoas, humanos em como povos e também individuos, seres humanos los como cuales indivíduos, os Dios quais Deus refleja en tiempos reflete em tempos pasados passados y puede cumplir una escritura e pode cumprir várias vezes, uma escritura quando várias Deus vezes. envie Quando envia Deus um envia profeta ou envia um que profeta que cumpliendo esteja esa cumprindo essa escritura. E esse outro profeta pode vir e ler essa escritura e se cumprir nele. E não podemos dizer, não, essa escritura, essa pessoa não pode ler porque essa escritura já foi lida em tempos passados por aquele profeta que veio e se foi. Mas lembrem que as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Bom, vamos colocar aqui essa conversa da página 26 do livro de Citas, parágrafo 218, onde ele escreveu: um homem para um avivamento. Esse é o tema desta conversa, desta ocasião. Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, e todos os ministros reunidos lá em Monterrey, México, e em diferentes países onde estejam ouvindo essa conversa desta ocasião, sob o tema um homem para um avivamento. Que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde, e estaremos orando para que amanhã Deus também nos dê tudo correspondente a esta introdução que estaremos fazendo antes do tema que nós temos de amanhã, que é o mistério das dimensões. Que Deus lhes abençoe, Deus lhe guarde a todos.